em janeiro de 24, a SEC aprovou a emissão de mais de uma dezena de ETFs de Bitcoin Spot. Criou-se um primeiro ruído positivo de legitimidade para a indústria. Então, acho que esse é o grande movimento deste ciclo. Cada vez mais a gente passa a ver cripto aumentando a usabilidade, né? Então, não sendo mais apenas um investimento, você passa a ver cripto também sendo utilizado para pagamentos, por exemplo. Direcionalmente, é um caminho sem volta. Você não precisa necessariamente ter os Estados Unidos como administração pró-cripto. Porém, ajuda e muito, principalmente não sendo pró-cripto apenas, mas eles querendo assumir uma liderança nessa indústria. É uma indústria que está investindo em educação, é uma indústria que está investindo em segurança, é uma indústria que está investindo em melhorar a usabilidade. Você acha que veio para ficar ou uma administração contrária pode ter um impacto? Quanto mais perene, quanto mais intrínseco a tecnologia de blockchain tiver, mais perene será e mais solidificado será a maior a penetração. Então, eu acho que eu vejo isso como um ciclo virtuoso. O usuário nem vai mais saber se está no blockchain, nem precisará saber, eu estou no blockchain ou não. O usuário nem quer saber. O usuário quer benefício, o usuário quer vantagem, o usuário quer uma experiência melhor, tem de fato ganhos claros para a indústria tradicional eventualmente adotar. Hoje, o que você acha que é o vetor mais promissor de uma próxima onda de adoção global, assim, né? Olhando para o mundo cripto, a gente aqui já fez muito papo sobre Bitcoin, sobre algumas classes de ativos específicas, mas olhando para o mundo cripto, o que você acha que é uma nova onda aí que realmente de adoção? Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, fundador dessa empresa, junto com ele também meu querido sócio, fundador e o CEO, nossa mente brilhante e pensante, Josué Guedes. Fala, Saloma. Como é que vai essa vida, Josué? Pô, eu tô bem, eu não sei você, hoje é um dia... Não fala, não fala. A gente tá gravando no dia do jogo super decisivo do Palmeiras, sempre que eu falo de Palmeiras, em dia de gravação não dá certo, então... Vamos ver quando esse episódio for pro ar. Só um pouco de superstição. Não, é que sempre dá merda, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Hoje papo sobre, mais uma vez, um papo sobre criptomoedas, esse mundo que não para de crescer, mas ainda tem tanta gente que não conhece, né, Josu? Bastante. E a gente tá com mais uma pessoa que veio da economia tradicional, se bem que o histórico dele tem uma parte bem disruptiva ali, né, pelas empresas que passou, e ingressou no mundo das criptomoedas. A gente tá aqui com o Guilherme Nazar, vocês já viram aí na thumb, mas aqui uma apresentação dele. Ele é vice-presidente regional para a América Latina da Binance, que é a maior provedora de infraestrutura para o ecossistema de blockchain e criptomoedas no mundo, onde ele lidera os esforços para aumentar a adoção de criptomoedas aqui na América Latina. Ele ingressou na Binance em 2022 e ele vem trabalhando para fomentar a inovação e formar parcerias estratégicas, focando na expansão do ecossistema de blockchain e criptomoedas na região, em um ambiente sustentável e em conformidade com a regulamentação. Agora, olha que legal, antes dele ingressar na Binance, o Guilherme ele ocupou várias posições de destaque, mas duas delas bem legais. Ele foi diretor-geral de propriedades na Loft e também ocupou diversas posições de gerências na Uber, sendo a última como chefe de operações para o Brasil. E ele foi um dos 8 primeiros funcionários da Uber no Brasil. Que maravilha. Então, assim, já de desbravar coisas novas aqui, o Guilherme já é experiente e vai ajudar a trazer ainda mais esse assunto que, embora aqui para quem é ouvinte do Market Maker já está mais familiarizado, mas ainda precisa de um pouco de catequização esse mundo das criptomoedas. E aí, Josu, e recados dos patrocinadores? Temos então a Binance, a gente está com uma novidade aqui para assessores e consultores de investimento. A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, acaba de lançar a sua nova ferramenta B2B, a Binance Wealth. Através da Binance Wealth é possível que escritórios de investimentos distribuam criptomoedas para os seus clientes, com a segurança do maior nome do mercado global. O processo é bem simples. Você faz o seu cadastro do seu escritório de investimento e você se torna um parceiro Binance Wealth. Para o cliente final, tem acesso a todos os serviços da plataforma Binance, incluindo mais de 500 criptomoedas, agora combinado ao atendimento que você já está acostumado do seu assessor ou consultor. Para escritórios de investimentos, passe a oferecer criptomoedas com a liquidez, segurança e solidez da Binance e você ainda é remunerado por isso.
A Binance é a maior e mais segura corretora de criptomoedas do mundo, onde você compra e vende tranquilamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um baita diferencial aí pro mercado tradicional. O link tá aí na descrição, então, se você quiser conhecer mais, é só clicar aí no link, aí no YouTube ou na plataforma de podcast que você está ouvindo. Tem QR Code aqui na tela também, Opa, então fica à vontade. não É só clicar. Não tem como não achar. Bom, feito os recados, vamos passar para o nosso convidado, Guilherme Nazar. Antes da perguntinha inicial, a gente gosta de ouvir aquele só para o quebra-gelo. Quem que é você em 30 segundinhos? Já fiz uma apresentação aqui, mas o que eu não falei de Guilherme Nazar? E bem-vindo ao Market Makers. Obrigado, Salomão. Obrigado, Josué. Prazer o meu estar aqui, estar com vocês, tendo essa oportunidade de conversar. Se você não tivesse comentado sobre o fato de você ser palmeirense, Ai, meu Deus do céu. talvez eu teria uma outra resposta sobre quem sou eu. Mas já que você trouxe o tema futebol, o que você não disse sobre mim? Que já temos um atrito tremendo entre nós dois, que eu sou corintiano fanático, corintiano roxo. Sei que os últimos anos talvez não tenham sido dos melhores, de uma maneira genérica, mas no confronto direto tem sido maravilhoso. Vocês têm Então, o título de ganhei do meu rival, vocês têm comemorado bastante. Pra quebrar o gelo, então, quem sou eu? Sou um corintiano fanático que conseguiu o êxito nos últimos anos, que não tem sido fácil, como eu falei, conseguir fazer com que os meus filhos também fossem corintianos fanáticos. Inclusive, não apenas o meu filho mais velho, Bernardo, mas também as meninas são proporcional às idades, mas são os 3 fanáticos, então nossa casa é alvinegro. Mas eu gosto muito dessa rivalidade, tá? Só pra saber, eu cresci com 3 irmãos, né? Então somos 4 filhos homens em casa, 2 palmeirenses, 2 corintianos. Então, apesar dessa fricção que existe entre palmeirenses e corintianos, eu aprendi a respeitar a rivalidade. Isso com certeza. Isso tá coberto de razão, eu também concordo. Então tem que ser uma rivalidade saudável. Exato. Bom, um corintiano, um palmeirense e um botafoguense aqui, então já podemos começar o papo. Josu, quer dar o pontapé inicial? Pô, posso? Acho que a gente se olhar aí para a história recente, e é breve ainda, né, do mundo cripto, a gente viu alguns ciclos, né? Cada ciclo trouxe uma forma de adoção, né? Então a gente teve o Bitcoin como ativo, a gente viu o DeFi surgir, a gente viu o NFT surgir como cultura. Hoje, o que você acha que é o vetor mais promissor de uma próxima onda de adoção global, assim, né? Olhando para o mundo cripto, a gente aqui já fez muito papo sobre Bitcoin, sobre algumas classes de ativos específicas, mas olhando para o mundo cripto, o que você acha que é uma nova onda aí que realmente de adoção? Legal. Bom, primeiro penso que quando este atual ciclo se encerrar, será muito mais fácil olhar para trás e talvez ter uma resposta clara e cirúrgica sobre o que foi o principal vetor de adoção deste ciclo. Então, durante o ciclo, tem algumas coisas que nós pensamos, né? Então, eu diria que é um combinado de regulatório com institucional, tá? E eu vou adicionar um terceiro ponto no final. Então, o regulatório e institucional. Então, relembremos que em 2024, em janeiro de 24, a CVM americana, a SEC, aprovou a emissão, né, de mais de uma dezena de ETFs de Bitcoin Spot. Né? E aquilo, qual foi o impacto desta aprovação? Primeiro, você estava abrindo, né, os portões, né, de uma nova via para que investidores tivessem acesso, né, alguma exposição ao Bitcoin. 6 meses depois veio a aprovação dos ETFs também de Ethereum, ambos spot. Uhum. Mas além dessa aprovação, que, novamente, cria-se uma nova via, né, um novo acesso para que investidores tenham acesso a pelo menos aquelas 2 criptomoedas, a aprovação de um regulador, no caso do xerife do maior mercado de capitais do mundo, numa época e numa administração que não era muito amigável, né, com cripto, criou-se um primeiro ruído positivo de legitimidade para a indústria. 18 meses, pouco mais de 18 meses depois, você tem uma nova administração, né, com o presidente Trump e toda a sua equipe, com comissários tanto na SEC quanto na CFTC, comissários pró-cripto, com projetos de lei sendo aprovados ou em trâmite no Congresso, com projetos também positivos na SEC,
no Banco Central. O Fed, semana passada, fez uma mesa redonda, né? Passado retrasado, agora me fugiu a data exata, mas trazendo, né? Querendo debater sobre cripto com diversos participantes do mercado. Estou resumindo e muito focado nos Estados Unidos, mas o maior mercado de capitais do mundo, ele puxa, né? Então, e vários outros países começando já a seguir esse ritmo. E por que isso tem um impacto no que eu falei do institucional? Porque o investidor institucional, que é um segmento amplo, tem vários subsegmentos institucionais, mas o investidor institucional como um todo, ele exige clareza. Ele exige essa clareza jurídica e regulatória para que, de fato, ele possa investir dinheiro próprio ou de terceiros, como muitos casos, nesta nova classe de ativos. Então, este combinado do debate regulatório, da evolução regulatória, tendo aí como um dos líderes, né, os Estados Unidos, para mim, é o principal vetor para a adoção institucional. Então, acho que esse é o grande movimento deste ciclo. Tá? Até porque o investidor institucional também ele pode ser em menor quantidade do que o investidor de varejo, mas ele tem um poder financeiro maior também, certo? E aí o outro ponto que eu comentei que eu ia deixar para depois, que em nada tem a ver com este segmento, mas se a gente pensa no varejo, são 16 anos de indústria. Eu acho que cada vez mais a gente passa a ver cripto aumentando a usabilidade, né? Então, não sendo mais apenas um investimento, seja o especulativo ou seja como reserva de valor para Bitcoin, entre outros, mas você passa a ver cripto também sendo utilizado para pagamentos, por exemplo, né? Então, recentemente a gente viu o volume de stablecoins sendo maior do que o trading volume, né? Do que o volume de compra e venda de criptoativos. Meio de pagamento mesmo, né? O que isso quer dizer, né? Então, óbvio que inicialmente stablecoin era usado como porta de entrada ou de saída para realização de lucro, né? De ativos cujo preço varia. Ainda é utilizado assim, mas não mais apenas para isso. Começa a ser utilizado para pagamentos, e para pagamentos muitas vezes on-chain, né? Então, eu diria que no final desse ciclo a gente vai olhar para trás e vai ver com mais clareza ainda do que hoje esses dois grandes vetores. Um mais voltado para o institucional, cujo trigger é o regulatório. E o outro que é na usabilidade, que daí tem um impacto tremendo no varejo. Vai lá. Não, no lado institucional, eu acredito que essa mentalidade mais pró-cripto do novo governo americano tem ajudado muito, mas depende muito disso ou já entrou num caminho sem volta? Em outras palavras, se entrar um governo não tão favorável a cripto nos Estados Unidos, já rompeu o Rubicão e não tem mais volta? Ele, penso assim, direcionalmente é um caminho sem volta. Porém, se você eventualmente tiver uma administração num mercado super relevante contrária, você pode ter algum impacto no ritmo, né? Você pode ter um impacto na velocidade de uma determinada adoção. Mas eu penso que direcionalmente é um caminho sem volta, até porque, vamos pensar no caso do Brasil, onde estamos, né? Até 9 meses atrás, Estados Unidos era contrário, ou pelo menos vinha tendo comportamentos contrários. E o Brasil, assim como vários outros mercados do mundo, com aumento de adoção, né? Com debates regulatórios positivos, evoluindo. Então, você não precisa necessariamente ter os Estados Unidos como administração pró-cripto. Né? Ele não é um fator, não é 0,1. Porém, ajuda e muito, principalmente não sendo pró-cripto apenas, mas eles querendo assumir uma liderança nessa indústria, que até então eles não exerciam. E no outro lado, né, você falou das duas frentes, nessa adoção maior. Queria que você falasse um pouco mais disso, porque talvez seja o ponto de maior ceticismo das pessoas que ainda olham criptoativos mais como algo especulativo ou mera reserva de valor. Por que está sendo... por que essa adoção está aumentando? Quais são os eventos ou exemplos que a gente pode trazer até para as pessoas entenderem? Eu tenho um pessoal que é o Polymarket, né? Agora para usar o Polymarket é muito mais fácil fazer a transferência por ativos digitais. Mas
E outros, o que mais está ajudando? O tempo, tá? O tempo, ele ajuda. Então, hoje a indústria é o Sweet 16, né? Tem apenas 16 anos, é um infanto juvenil, né? Somos adolescentes. Cada novo ano, o nível de conhecimento, né? A gente pensa muitas vezes no o preço do Bitcoin ou do Ethereum, a gente pensa na quantidade de endereços de carteiras novos, mas tem uma outra métrica que talvez não seja tão quantitativa, mas que é o nível de entendimento, né? O quanto nós conhecemos sobre a indústria também aumenta exponencialmente. E, consequentemente, novas pessoas passam a se sentir mais confortáveis, mais familiarizadas, para ao menos começar a entrar e aprender um pouco mais. Então, o tempo ele é uma variável importante. Mas sendo específico, né, eu acho que os usos de caso eles variam um pouco de mercado para mercado. Né? Estávamos falando aqui pouco antes de começarmos aqui. Você tem no mercado, por exemplo, mexicano, né, remessas é um dos principais, é o principal uso de caso. Aí você tem economias como, e vou me limitar à América Latina, você tem economias como Argentina e Peru, que meios de pagamento são muito populares. Então, você não ir mais off-chain, né? Então, você pegou seu dinheiro, trouxe para cripto, seja através de uma stablecoin ou de qualquer outro criptoativo, e você passa a poder pagar pelo seu dia a dia. Você não volta mais para a moeda local. Você utiliza suas criptos e aí, óbvio, tem um sistema, né? Tem uma operação que na ponta final pode vir a ser convertido. Mas o usuário em si, né? O cidadão, seja o argentino ou o peruano, que é os países que eu estava me referindo, ele não sai mais do mundo, ele não vai do on-chain para o off-chain. Né? Ele está em cripto e começa a consumir seus gastos em cripto. Fica uma coisa muito mais natural. Assim. O mercado brasileiro ele é um pouco mais heterogêneo. Tá? Ele não tem eu diria que primeiro é um mercado muito aberto a novas tecnologias, então a adoção de criptomoedas aqui no Brasil foi muito rápida e não à toa o Brasil é um dos principais mercados do mundo, né? Saltou até da 12ª posição para a 5ª posição atualmente, mas continua sendo um dos países, um dos mercados mais propensos para que essa indústria tenha sucesso, para ter sucesso nessa indústria a nível local. Mas o uso ainda tem bastante investimento mais, né, o high frequency, né? Ainda tem uma base de usuários que são investidores assíduos, né? Ficam comprando e vendendo diariamente. Você tem uma base de usuários relevante também, que é um investimento menos especulativo e mais para longo prazo. Você tem meios de pagamento, né? A gente até recentemente no Brasil, nós lançamos em maio a nossa integração integrando o Binance Pay, que é a nossa ferramenta de pagamentos nativa, com o Pix, e mais recentemente o cartão, né, um Binance Card, né, com a bandeira da Mastercard, também para que as pessoas possam usar para pagamentos. Né? Tokenização de ativos reais claramente é algo mundo afora, é uma narrativa importante. O Brasil é algo que a gente já fala disso há algum tempo também. Então tem um combinado que varia de mercado para mercado, mas tem alguns componentes que, independente se o seu mercado seja mexicano ou brasileiro, de que maneira a indústria está evoluindo para que mercado isso a gente alcance. É uma indústria que está investindo em educação, é uma indústria que está investindo em segurança, é uma indústria que está investindo em melhorar a usabilidade, a experiência e a usabilidade para os diferentes segmentos, e é uma indústria que está investindo também em conformidade regulatória. Então, esses 4 pilares são, e daí eles são concomitantes, porém eles andam por vezes em ritmos diferentes, eles são cruciais para que aumente a adoção cada vez mais. Legal. Ô, Guilherme, eu tenho uma percepção de que o mercado cripto ainda, e aí você me corrige, acho que historicamente não dá para negar que ele é varejo, né? Ele nasceu para o varejo que adotou. E aí a gente viu esse movimento indo agora pro institucional, e eu acho que ainda vem muitas pessoas se questionando qual que é a importância desse movimento da entrada dos institucionais, né? Eu acho que ainda fica muito com a cabeça de que, o preço do Bitcoin vai subir, o preço, né? Tá entrando dinheiro, tem fluxo de dinheiro, então esses ativos tendem a valorizar.
Mas onde que tem algum ângulo, algum ponto específico que o varejo não enxerga da importância dessa adoção institucional para realmente difundir o mundo cripto? Essa é uma boa pergunta, Josué. Mas eu diria que, bom, primeiro, você tem toda a razão que é uma indústria que, diferente da indústria tradicional, a rota da penetração foi no sentido inverso, né? Enquanto uma indústria tradicional, os produtos financeiros tradicionais, eles costumam, né, historicamente, eles começaram nos grandes bancos, passando pelos grandes investidores, depois só no final chega no varejo, que é um movimento recente. A indústria de cripto ela teve uma curva de adoção mais semelhante à internet, né? Ela começou no B2C. Tá indo agora, é muito mais recente o pensar no institucional. Então ela começou meio que intencional ou não, começou na rota ao contrária. E eu penso que o institucional, ele tem esse aspecto que você trouxe, um volume de dinheiro, um poder financeiro maior, é inevitável que tenha um impacto no preço, mas eu diria que tem um impacto também na perenidade. Então, quanto maior for o uso institucional, seja um investidor institucional, sejam empresas, seja grandes bancos, né, adotarem essa tecnologia, e eu não digo só apenas ter exposição a criptoativos, mas adotarem a tecnologia de blockchain, mais inserida essa tecnologia estará na economia, estará no dia a dia e mais perene ficará. Então, você me perguntou nessa loma você acha que veio para ficar ou uma administração contrária pode ter um impacto? Quanto mais perene, quanto mais intrínseco a tecnologia de blockchain tiver na infraestrutura do sistema financeiro, na infraestrutura dos sistemas de pagamento, né, na infraestrutura dos produtos financeiros, mais perene será, né, e mais solidificado será a maior a penetração. Então, eu acho que eu vejo isso como um ciclo virtuoso. Né? O investidor institucional, ele tem um impacto no preço, ou pode vir a ter, ok, e sim, que bom, mas ele tem um impacto em dar legitimidade. Vou dar um exemplo. Você tem o maior hedge fund do mundo, né, a BlackRock, um dos maiores, que talvez há anos atrás a gente pode encontrar gravações do Larry Fink talvez sendo contrário a cripto. Hoje em dia tem o IBIT, né, o ETF de Bitcoin spot deles, é um dos maiores ETFs do mundo. Isso dá muita legitimidade. Você ter um CEO dessa magnitude, né, que senta na cadeira que ele senta, falando positivamente de Bitcoin, de Ethereum, de criptoativos, isso dá legitimidade. Pensa isso vezes a quantidade, óbvio que daí tem pesos diferentes, mas quanto mais investidores institucionais tiverem inseridos, mais legitimidade ganha a indústria. E você acha que, assim, uma próxima onda aí, pensando, a gente viu, isso tá acontecendo agora, né? A gente tá vendo essa questão institucional, regulatória, mas onde que você acha que as pessoas realmente vão começar a usar cripto sem nem saber que estão usando cripto? Assim, você acha que esse momento vai chegar e aí realmente é o momento em que, pô, cripto veio pra ficar? Porque o cara tá usando... Sem saber. Sem saber. Você acha que esse é realmente o ponto em que a cripto, pô, aí não, é um caminho sem volta completamente? Eu já acho que é um caminho sem volta, embora a gente ainda não esteja nesse estágio que você disse. Mas eu penso que é difícil mensurar o tempo disso, né? Assim, é bola de cristal, quando é que chegaremos lá? Porém, eu acho que o primeiro passo foi dado com o Genius Act, recentemente aprovado, foi em abril ou maio, né? Que foi aprovado nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? O Genius Act foi uma lei que passou no Congresso americano, certo? Nas duas casas já virou lei, sancionado, onde você tá regulando, né, a emissão de stablecoins. E você possibilita que bancos eventualmente possam emitir suas respectivas stablecoins também. Independente do que está por trás da administração Trump com essa aprovação, que eles acreditam que isso pode, né, solidificar a hegemonia do dólar. Afinal de contas, as stablecoins em dólar já são um dos maiores compradores de treasury. Sem entrar nessa seara, mas você começa a ter, né, com o aumento do market cap das stablecoins, as stablecoins se tornando cada vez mais penetradas, você passa a ter um sistema de pagamentos, a possibilidade de você ter um sistema de pagamentos
quase todo on-chain através de blockchain. Eu já nem sei, o usuário nem vai mais saber se tá no blockchain, nem precisará saber, não, eu tô no blockchain ou não. Inclusive, o usuário nem quer saber. O usuário quer benefício, o usuário quer vantagem, o usuário quer uma experiência melhor. As empresas querem corte de custos, aumento de receita, né, um bottom line mais cheio, mais margem. Então, o blockchain vai possibilitar que empresas, a infraestrutura do sistema de pagamentos, por exemplo, seja muito mais eficiente, liquidações real-time, né, imediatas, menos custo, mais eficiência. As pessoas, daí a nível individual, também possivelmente vão estar tendo uma experiência muito melhor, muito mais fácil. Esse é o momento que a gente vai estar chegando. Eu me limitei aqui no uso de stablecoins para pagamentos, mas produtos financeiros, né, hoje já se fala muito de ações, títulos, todos tokenizados. O mercado começa a se tornar 24/7, né? Hoje o mercado financeiro ainda trabalha com liquidação D1, D2. Não vai ser mais D1, D2, vai ser D0 segundos, né? O quanto de eficiência se ganha. Então, eu acho que é nessa direção que a gente está seguindo. É inevitável. De novo, qual é o timing disso? Hoje estima-se que são o atual volume financeiro de ativos, de real-world assets tokenizados, ele tem um potencial de crescer 30 vezes rápido. Então é isso que a gente está falando. Né? Então vai chegar uma hora que você não sabe, nós não saberemos mais que, não, isso está no blockchain. É indiferente. Mas a gente vai ser melhor, mas é indiferente, saber ou não saber. Isso, eu tive uma conversa recente com um gestor que a gente estava falando sobre a usabilidade de Pix e tudo mais. Aí a gente falando assim, pô, mas será que a pessoa sabe qual que é todo o mecanismo do Pix? Ele falou, mas a pessoa não precisa saber. O mais importante é porque a gente estava refletindo sobre isso porque ele está investindo em uma empresa no Japão. Eu falei, pô, mas se você conhece toda a regulamentação do mercado japonês? Aí ele falou, você conhece toda a regulamentação do mercado brasileiro? Se você souber ela de cor, tudo bem, você pode usar esse argumento, mas no final, se você tem o acesso, você tem aquilo te dá uma facilidade na vida, e você não precisa entender todo o conceito, né? Se você confiar e ver que aquilo te ajuda, isso já me traz a pergunta, já está meio que respondida, mas hoje você diria que a usabilidade vai gerar a confiança ou a confiança vai gerar a usabilidade? Qual vetor vai puxar o outro? Eu acho que a usabilidade vai vai gerar tração na adoção. Eu acho que só a usabilidade não é o suficiente para gerar confiança, né? Eu volto naqueles 4 pilares que eu mencionei: educação, conformidade regulatória, segurança e usabilidade. Eu acho que é o combinado desses 4 que vai ter um impacto positivo na confiança. É isso que eu acredito. E vamos aqui fazer vamos ser justos e fazer uma crítica Temos a melhorar ainda enquanto indústria. A usabilidade precisa melhorar. Né? Claro que para alguns usos já está melhor, está mais fácil, mas hoje não é uma migração suave, por vezes, a pessoa entrar no mundo, ir pro mundo do Web 3.0, e aí de repente tem o tal do pendrive, né, que são a cold wallet, e não, como assim? Mas e se eu perder a senha? Então ainda tem uma série de aspectos da usabilidade que não é algo trivial, não é trivial para o usuário mais sofisticado. Imagine para o usuário comum, né, que ela não precisa ter que saber custodiar os seus ativos eu vou chamar de pendrive, né? Mas com o Ledger, e aí eu preciso decorar as 12 ou 24 palavras, mas eu não posso colocar em nenhum ambiente digital, tem que ser é muito ainda difícil das pessoas digerirem isso. Né? Eu só dei um exemplo, né? Então tem que melhorar bastante ainda a usabilidade. E tem uma frase que é clichê que eu ouvi há muitos anos atrás, chegar no simples é complexo. Então, assim, o Google era um ótimo exemplo, né? Você entra lá, é uma página, é uma tela branca,
com um campo onde você digita uma palavra e ele te devolve aí todo o conhecimento do mundo na tua pesquisa. Em milissegundos. É complexo te dar aquilo, mas a sua experiência é muito simples. Então, tem aí ainda um percurso a percorrer a indústria. E, de novo, acho que não tem grandes... Não é que vão ter grandes breakthroughs, né? Assim, são melhorias constantes que cumulativamente vão melhorando aí fica mais perceptível a melhora. Então, acho que tem que melhorar. E da sua percepção aí, trabalhando já nesse mercado já há alguns anos, se você tivesse que fazer uma aposta assim de 5 anos, onde que você acha que a cripto vai estar mais presente na vida das pessoas? No mundo dos investimentos, no consumo, nessa parte de compras mesmo, ou nessa infraestrutura invisível, conectando tudo? Você acha que onde que a gente vai ver o mundo cripto daqui a uns 5 anos realmente presente na vida das pessoas? Nossa, eu quero responder os 3. Mas eu acho que... Eu penso que o pagamento está um pouco mais à frente, né, dos demais. Já largou na frente. Embora o pagamento tenha um pouco a ver com esse último que você disse de estar invisível, né? Seria blockchain fazer parte do Rails, né? Fazer parte da infraestrutura do sistema. Mas eu acho que pagamentos largou na frente. Então eu penso que em 5 anos o pagamento será o que terá a maior penetração. Posso estar errado também, né? Aqui estamos em futurologia. Mas acho que os 3 vão caminhar bem nos próximos 5 anos. Ô Guilherme, aproveitando essa pergunta do Josu, acho que é legal também você dar seu testemunho de como você foi parar nesse mundo, né? Porque Sim. até na sua apresentação não era o caminho onde você estava e você chegou na Binance em 2022. Qual foi o seu primeiro contato com o mundo das criptos? Foi antes de ir para a Binance? Sim. Enfim, dá um pouco do seu relato, que acho que como é algo que as pessoas precisam ainda entender, talvez alguém que veio do mundo normal e foi para esse mundo das criptos... Pro mundo anormal. Não, anormal não, né? Mas é o novo mundo. Sim. Cara, Salomão, obrigado. Assim, é muito legal, por vezes, fazer essa reflexão, né? Autorreflexão da onde eu vim, né? Como é que eu percorri esse caminho. Até tava conversando hoje mais cedo antes da gente começar com o Igor. Eu não tenho aquele perfil de que tenha a vida planejada numa planilha. Eu nunca tive. Eu não diria que eu sou, né? Não é que eu sou louco, mas eu também não tenho tudo planejado. E acho que a consequência disso foi que a minha carreira ela não foi muito linear. Né? Não acho que foi também tão errática, mas não foi muito linear. Eu fiz administração com ênfase em marketing, para cair no mercado financeiro. Para depois de 7 anos e pouco no mercado financeiro, tomar a decisão de que não queria estar lá. E fui para tecnologia. E tecnologia daí também percorri 3 indústrias diferentes, né? Então, na Uber, aplicativo de corrida. Na Loft, plataforma de compra e venda de apartamento. E posteriormente em criptomoedas na Binance. Então não foi uma carreira linear. E eu não planejei nada. Todos esses passos acabou se dando por circunstâncias, não foi algo planejado. Porém, o meu primeiro contato com criptomoedas foi em 2015, eu ainda na Uber. Um contato tímido, um contato de, já tô ouvindo, essa palavra Bitcoin já ouvi algumas vezes, me marcou do que se trata. E de 2015 até 2022, quando eu entrei, eu nunca mais saí, mas ganhei tração de maneira tímida, né? Estudando um pouco, investindo um pouco, cada vez pesquisando ou falando mais sobre o tema, mas não como investidor, né? Como um entusiasta, não como alguém que quer trabalhar lá um dia. Não tinha essa pretensão, não tinha esse objetivo. Não que eu não quisesse, mas não era algo claro. Em 2020 veio o primeiro contato da Binance. Eu tinha acabado de assinar com a Loft. E veio o primeiro contato perguntando se eu tinha interesse para aplicar no processo daquele que se tornou em 2022 meu chefe. A gente havia trabalhado juntos na Uber. E eu não falei, obrigado pela oportunidade, mas acabei de assinar com uma outra empresa. Não me sinto confortável em abrir, né?
Nem comecei, só assinei, nem comecei. 1 ano e meio depois ele me procurou de novo, ele falou, cara, eu continuo procurando. Eu falei, pô, acho que agora faz sentido. Acho que agora eu tenho interesse. E aí começou uma história que levou 6 meses, todo o processo, com hiatos de silêncio, aquele silêncio que pro candidato é ensurdecedor, né? Você fala assim, pô, acho que não deu. Mas daí, semanas depois, voltava. Ó, queremos te passar para uma próxima fase. E aí, em julho de 22, deu certo. Aí, negociação, mais um período de descanso. Daí, em setembro de 22 que eu comecei. Então, ou seja, eu te contei uma história que não tem pé nem cabeça, né? Não tem um caminho claro. Mas essa foi a minha história. E, pô, mas então, você acha que o teu conhecimento, que você diz, né, que você começou a estudar cripto em 2015, você acha que isso tem a ver? Eu acho que o meu entusiasmo em cripto, sem dúvida alguma, contou a favor. Mas qualquer conhecimento que eu tinha não foi aquilo que foi nenhum divisor de águas. Eu acho que o divisor de águas que eu consegui, né, foi o meu edge para conseguir a vaga, foi, acho que a minha história, essa história ampla de mercado financeiro, Uber, que é uma empresa semelhante, empresa global, expandindo em vários mercados, ele participou, né, de um crescimento vertiginoso, de um negócio disruptivo e de um negócio que tem desafios, ou tinha desafios regulatórios. Esse foi, acho que, a joia, né, a cereja de... Ele tem essa experiência ampla e que se encaixa em várias das nossas necessidades, né? Ele não é unicamente profundo em algo que é importante, mas ele tem várias habilidades ou várias experiências que contam a favor. Eu acho que foi aí. Embora nunca ninguém tenha me dito que foi por isso, mas é o que eu penso. Não, mas para pensar, né? Porque o Uber, ele veio como algo que... Muito do B2B... Não, do B2C. Sim. Ajudava muito o varejo. Mas teve seus entraves institucionais, né? Em alguns países chegou a ser proibido. Aqui, né? Entraves regulatórios, né? Regulatórios, e também aí você pode fazer um paralelo ali com se o motorista era confiável, né? A questão da confiança, que ela só foi sendo vencida conforme a usabilidade e também conforme a Uber foi se adaptando a esses problemas que foram surgindo, né? Então, acho que tem muita similaridade mesmo. Com certeza. E eu sinto no meu dia a dia o quanto que eu uso daquilo que eu aprendi, tanto na Uber quanto na Loft, o quanto que eu trago para o meu dia a dia. Né? Eu reconheço que hoje eu sou como eu sou, eu reconheço, isso foi daquela experiência, ou foi daquele momento que eu vivi nesses 2 momentos, que foi lá que eu descobri isso, ou foi lá que eu solidifiquei, né? Foi lá que eu realmente entendi que é assim que eu gosto de agir em tais situações. Deixa eu só fazer mais uma pergunta nesse lado cultural da empresa, que agora eu fiquei curioso, porque a gente já conversou aqui com a Rachel Collin, né? Que também veio de um mercado tradicional e tá na Binance, uma cadeira bem importante, globalmente falando. São várias pessoas de diferentes áreas formando uma nova cultura dentro de uma empresa, né? Você pega no mercado financeiro, né? A maioria já trabalhou numa corretora, num banco, são as mesmas faculdades e tudo mais. Então, por mais que BTG, XP, Itaú, Bradesco tenham suas diferenças, em vários pontos eles se parecem, né? Pela sua experiência aí nesses 3 anos de Binance, como é que você definiria a cultura da Binance, das pessoas que lá estão, né? Porque é muito heterogêneo, né? A origem de cada uma delas. É heterogêneo, óbvio. Até porque é uma empresa que o DNA, né, os fundadores, eles vêm do mundo oriental, né? E, sim. Né, sejamos claros que óbvio que tem um gap cultural, histórico, né, entre Ocidente e Oriente, óbvio. Cada país tem o seu, mas fica mais nítido ainda. Nos nossos episódios de China, a gente percebeu isso. Sim. As pessoas que já viveram na China ou estudam a China mostram que é um mundo bem diferente. Mas eu diria que a gente tem feito um bom trabalho no recrutamento e em identificar algumas coisas. Uma é o entusiasmo para com a nossa indústria. E, o que é o entusiasmo? Não é falar eu acredito. Você é usuário, né? Há quanto tempo que você
entende ou gosta, ou de que de que maneira você está inserido nesta indústria. Você não precisa ser um especialista em nada, mas não adianta chegar, cair de paraquedas e, não, eu tô querendo de fato, me comprove de que você é um entusiasta desta indústria, tá? Não tem uma resposta única, certa, mas todos lá, eu diria, todos nós da Binance, as pessoas, até quem tem entrado recentemente, novos contratados, são pessoas que acreditam e são apaixonados pela indústria, né? Pelo poder das criptomoedas e da tecnologia de blockchain. 2, cultura de dono, cabeça de dono, né? Todos lá, óbvio que eu posso estar generalizando, mas pelo menos, né, e isso é top-down, né? Tem que começar na liderança, mas nós temos cabeça de dono, né? Pô, Guilherme, me explica, me dá um exemplo, o que isso quer dizer, pelo menos para você. Independente da cadeira que eu sente hoje, né, liderando a América Latina, eu penso que eu sou a última instância. Claro que eu preciso, por vezes, obter aprovação, né, ou dar satisfação, mas as decisões que eu tomo, eu busco os princípios, né, o racional que me leva para a decisão é pensando, esta empresa é minha, o que é melhor para ela, mas mais do que isso, o que é melhor para o meu cliente. Então, a gente prioriza claramente, a gente até pode cometer enganos, mas a gente prioriza os nossos clientes, os nossos usuários, depois a empresa, depois times específicos e depois o indivíduo. Isso tem que estar impregnado na maneira como nós tomamos decisões no nosso dia a dia, das menores decisões até as mais relevantes. Então, cabeça de dono. E acho que o terceiro ponto tá um pouco relacionado com esse último ponto que eu trouxe, que é essa cabeça no usuário, essa cabeça esse foco no cliente. E eu acho que isso pode parecer clichê, mas isso explica muito o sucesso estrondoso e rápido que a Binance teve e continua, né, continuou e se perpetuou nesses 8 anos e pouco de vida. Né? Em 6 meses de vida, a Binance assumiu liderança global e de lá para cá nunca mais se perdeu. Super desafiador, bonito falar, muito mais difícil de viver isso no dia a dia, né? Temos muito orgulho, mas carregamos grandes responsabilidades nos ombros. Mas eu acho que esse olhar no usuário eu não estou falando só que eu olho para o usuário. Em momentos difíceis, a gente toma decisões onde a gente claramente prioriza o usuário. De novo, todo mundo aqui, ninguém é blindado a erros, né? Mas a gente busca corrigir erros também, pensando no melhor para o usuário. A gente adora para a comunidade, que é o coletivo, não é só usuários, né? Usuários são os nossos parceiros, né? Os anjos. Tem uma série de stakeholders que compõem a nossa comunidade, mas é assim que a gente carrega. Então, eu acho que vem cada um de um lugar. A Rachel é irlandesa, eu sou brasileiro, tem muita gente na Ásia, mas eu acho que todo mundo carrega esses 3 componentes. E se não carregar, rapidamente vai ficar nítido isso. E daí a pessoa não vai se enquadrar a médio e longo prazo. Legal. Você viu o crescimento da Uber aqui no Brasil, participou depois da Loft, também teve passagem por um mercado tradicional. O que você enxerga na Binance em termos desse crescimento explosivo no começo, que continua também, mas ali no começo em termos de estratégia mesmo, que você olhou assim, você falou, cara, esses caras aqui fizeram um trabalho e fazem um trabalho diferente do que eu vi. O que você acha que foram pontos estratégicos ali ou de adoção que você pode compartilhar com a gente de realmente da cozinha do negócio ali que foi adotado? Eu adoraria poder voltar no tempo e ter estado e ter acompanhado mais de perto ainda os primórdios, né? Embora eu tenha entrado nos primórdios, tem sempre o primórdio do primórdio, né? Então, quanto antes você entra, mais próximo você tá desses marcos, né? Mas eu diria que tem um pouco a ver com isso que eu falei da cultura, do olhar pro usuário. Isso começou no momento 1 da fundação da empresa, né? Incorporado pelos nossos fundadores, não apenas pelo CZ, mas pelos cofundadores e pelo time inicial. E isso continua se perpetuando, né? Isso continua sendo de maneira
nos 5 mil funcionários que nós temos por todo mundo, isso continua sendo exigido de cada um de nós. Então, acho que esse é um. 2, claramente, assim, dada a nossa relevância no mercado, quando a gente pensa em Binance e indústria, tem um pouco de simbiose, você confunde um pouco um dos dois, né? Eu acho que a gente fez movimentos de expansão, movimentos de inovação de novos produtos numa velocidade sem precedentes e com uma certa agressividade, né, disruptiva. Óbvio que também tem o outro lado da moeda, né? Houve muita disrupção na indústria e agora a indústria como um todo precisa olhar para matérias que nos primeiros anos deixou de lado, a importância de você ter esse debate regulatório, a importância de compliance, né? Então tem várias outras matérias que chegaram mais tardiamente e que são tão relevantes quanto para o crescimento sustentável. Mas eu diria que a gente obteve aí algumas vantagens como resultado desses aspectos que eu mencionei. Perfeito. Deixa eu trazer uma pergunta que você passou já na conversa, mas como acredito que é muito do interesse do ouvinte do Market Makers, pelo menos meu também, que está mais ligado aos ativos do mercado, né? E você falou sobre tokenização de ativos reais, né? Imóveis, títulos, fundos, enfim, já existe um pouco disso. A pergunta que a gente trouxe aqui na pauta, um pouco capciosa, é se isso é um hype de curto prazo ou se isso de fato é uma disrupção estrutural. Assim, o quanto que essa tokenização de ativos é uma maneira de tentar trazer o pessoal ou de fato isso vem para ser algo disruptivo. E quando eu falo disruptivo, eu miro as empresas tradicionais do mercado, né? O quanto que isso pode ser aproveitado pelas bolsas tradicionais, reguladores tradicionais, ou quanto isso pode ser até uma ameaça, né, pro que a gente entende como o mercado de capitais tradicional. Pode ser visto como uma ameaça se tais empresas não se adequarem, né, ou não abrirem os olhos para esses movimentos. Mas eu diria que eu penso que elas... Acho que o mundo é tão globalizado. Hoje, quando a gente chama de tradicional, não é tradicional analógico, né? Todo mundo já tem um nível de digitalização. Eu acho que o mercado e o que a gente chama de setor tradicional, sejam as bolsas, sejam os bancos, eles, né, vamos ser justos, muitos deles já estão envolvidos em cripto também, né? Uhum. Seja ofertando para clientes, seja adquirindo algumas empresas, né, desse mercado. Então, eu acho que a tokenização dos ativos tem um pouco de hype, e tem que ter, e deve ter, isso é bom, mas eu acho que tem a ver mesmo com o ganho de eficiência que isso terá, né? Você passa a ter ativos que podem estar disponibilizados 24/7, né? Você passa a ter uma estrutura de liquidação e de transferência de valor imediata. Então, acho que ganha-se muito a indústria como um todo. Mas o hype, acho que ele ajuda em... Assim, o hype por si só não vai se manter, né? Porque o hype dura, é meia hora de aplauso, mas se depois não tiver conteúdo, não tiver de fato valor adicional, ele se perde, né? Então, mas eu acho que nesse caso tem de fato ganhos claros para a indústria tradicional eventualmente adotar. Uhum. A gente já está até, pelo menos aqui no Brasil, percebendo umas mudanças na horário de negociação. Isso aí também é que acho que isso envolve um ecossistema inteiro, né? E principalmente leis trabalhistas, enfim. Mas, bom, a gente tem um belo exemplo que é o Pix, né? No passado, 24/7. no passado não muito distante, as pessoas faziam as TEDs e tudo mais, né? Não estava acostumado com as coisas 24/7 e a adoção foi muito rápida e, enfim, sem muitos traumas, né? Sim. Você passou por Brasil, falou México, falou Argentina e tal, queria explorar um pouco mais o mercado brasileiro, a gente olhar aqui como que foi a chegada da Binance aqui no Brasil em termos desse universo cripto e como que é o comportamento do usuário brasileiro, o que o brasileiro mais gosta de fazer aí dentro desse universo cripto. Eu acho que a gente vê muita gente que gosta de tradear também, mas o brasileiro utiliza como meio de pagamento, como é que tá essa questão?
Acho que o Brasil, ele teve uma... É um dos principais mercados da Binance no mundo, tá? Não é só um dos principais mercados para a indústria de criptomoedas. No nosso portfólio de mais de 100 mercados, Brasil é um dos principais 10 mercados. Óbvio que mês a mês varia um pouco, né? No ranking desses 10 mercados, mas constantemente, desde que eu entrei, não que tenha sido por minha causa, mas desde que eu entrei, coincide de sempre estarmos figurando aí entre os principais 10 mercados. Acho que um dos grandes fatores que contribuiu para adoção foi o Pix. Porque com o Pix você passa a ter a rampa Fiat, uma rampa Fiat muito simples de ser utilizado para depósitos e saques dos usuários. Então acho que o Pix virou commodity, né? Hoje qualquer plataforma de criptomoedas precisa oferecer rampa Fiat com o Pix. Mas o Pix, sem dúvida alguma, foi crucial. E aí quando a gente pensa nos nossos produtos, naquilo que a gente oferece, como é que a gente acompanha o comportamento do brasileiro. No aspecto de trading, hoje a gente tem uma funcionalidade que é o copy trading, né? Onde o seu usuário pode destinar os seus recursos para comprar e vender seguindo seguindo a carteira de alguém, né? Seguindo a carteira de um influenciador que você quer acompanhar. O Brasil hoje é o maior mercado dessa funcionalidade. O Brasil hoje é um dos principais mercados do produto de earn, né? Onde você pega os seus ativos, ao invés de você deixá-los parados em conta, você destina os seus criptoativos no produto earn e você ganha um rendimento. É um dos principais mercados. O Brasil é o primeiro mercado onde a gente lançou o Binance Card em parceria com a Mastercard. Agora tem menos de um mês, acho. Chegou a ter um mês? Um mês, né? Mas escolhemos, né, conscientemente qual mercado que nós retomaremos, né, lançaremos esse produto, o Brasil. Então o Brasil, ele é bem heterogêneo no aspecto de como o brasileiro usa, e aqui eu estou me referindo ao varejo. Se eu for para o institucional, o que a gente está vendo? Você tem o produto, a gente tem dois principais produtos, eu diria. E aí que o time institucional não me mate caso eu esteja esquecendo de um terceiro, mas de uma maneira simples. Hoje a gente tem o Wealth Pro, né, que é um produto que ele foi criado pensando nos assessores de investimento. Aqui no Brasil são mais de 400 agentes autônomos, escritórios de agentes autônomos. É um mercado com muito potencial. É um mercado que são bilhões, né, a totalidade que eles fazem da gestão deles, onde, óbvio que historicamente estão destinados para renda fixa, para renda variável. O Binance, o Wealth Pro, foi um produto que a gente criou pensando nessa demanda, né, que é o B2B2C. Né? Como é que o assessor de investimento pode passar a recomendar para os seus clientes finais e ajudar os clientes finais nessa assessoria, conforme eles forem tendo criptoativos. E o outro é a nossa oferta de Crypto as a Service. Ele também é B2B2C, porque afinal de contas vai ter um cliente final, mas é hoje uma plataforma de investimento que tem os seus usuários finais, né, tem sua base de clientes, quer oferecer cripto, mas não vai criar sua própria exchange. Então você vai ter a sua plataforma, um white label seu, com a sua cara, são os seus clientes, mas por detrás está toda a tecnologia da Binance. Então você faz uma integração conosco, liquidez, oferta de produtos, é a Binance te oferecendo, mas o seu cliente vai estar consumindo com a sua cara. Então essas são hoje duas das nossas grandes frentes para atuar no mercado institucional, ainda que como eu falei, são dois subsegmentos institucionais que é quase que eu penso nele como um B2B2C, né? Então, eu acho que o mercado brasileiro ele é bem heterogêneo ainda. Diferente de alguns outros que têm um uso muito específico. E onde que a gente, perde dos outros mercados? Onde que o brasileiro ainda não adotou e não tá de olho ainda? Eu diria que quando a gente olha para a Ásia, o mercado asiático, ele tem traders, né? Pessoal, assim, uma base de usuários cujo
a utilização é um uso frequente de cripto, né, de compra e venda, compra e venda, compra e venda, de uma coisa mais especulativa, é uma penetração maior na Ásia, em alguns mercados asiáticos. Mas eu diria que nos demais, Brasil está sempre ocupando uma das principais frentes, uma das principais lideranças, né? Como eu dei alguns exemplos. Para pagamentos, nenhum país, nenhum mercado no nosso portfólio tem cartão e integração de QR Code, que é o Binance Pay com Pix. Nenhum mercado figura entre um dos maiores volumes de negociação. Nenhum mercado figura com uma rampa Fiat tão poderosa. Nenhum mercado figura com... todos podem oferecer, obviamente, mas que tem atração, que está ganhando atração no Wealth Pro. Então o Brasil de fato é muito diferente, é muito heterogêneo. Acho que algo que não se faz possível aqui é o uso de remessa, né? Então remessa é uma coisa muito, por exemplo, natural para o mercado mexicano, né? Hoje o corredor México-Estados Unidos, por exemplo, é algo muito poderoso, né, de transferência de dinheiro. Aqui no Brasil, até por questões regulatórias, né, então você não tem essa... remessas é um outro bicho comparado com outros mercados latino-americanos, por exemplo. E como que tá o crescimento e a adoção de stablecoins? Assim, a gente tem um podcast aqui na nossa grade aqui no Market Makers, inclusive você tá com a caneca, tá aí, a caneca, o Crypto Never Sleeps, todo sábado às 18. Essa caneca, inclusive é minha essa caneca vai embora comigo. Perfeito, pode levar e divulgue o nosso programa aí, todo sábado às 18 horas aqui, sempre tem esse programa, o Crypto Never Sleeps. Recente a gente fez um papo aqui sobre stablecoins, e essa questão de uma possível mudança aí, né? Isso tem um impacto muito grande para governos, isso tem um impacto forte para algumas questões regulatórias também. Como que a Binance tem visto essa adoção de stablecoins e onde que estão as oportunidades para esse tipo de mercado? Acho que, principalmente stablecoins denominadas em dólar, né? Sem dúvida alguma, de fato é a stablecoin, é o produto stablecoin que de fato hoje é relevante, são as stablecoins denominadas em dólar, muito dominado por Tether e posteriormente depois por Circle, depois ainda vem os demais, mas acho que esse é o principal produto. Claro que a gente vê um total potencial de stablecoins denominadas em outras moedas, seja o real, euro, até pela regulação lá de MiCA, mas acho que em outro nível de grandeza. Mas as stablecoins a gente acredita que é o principal, é o ativo de maior, é o real world asset, né? É o ativo real de maior sucesso tokenizado, né? Hoje você já tem 200 bilhões de dólares tokenizados através de diferentes emissores das stablecoins. Então, quando a gente fala de real world assets, os RWAs, acho que a gente esquece que stablecoin é isso. Talvez a gente ainda esteja muito na cabeça daqueles que ainda não foram tokenizados, né? Não, imagine ações tokenizadas, ou real estate tokenizados, ou renda fixa tokenizada. Não, hoje você já tem moeda fiat tokenizada, que é as stablecoins denominadas em dólar ou em qualquer outra moeda fiat. Esse hoje é o exemplo número 1 de um ativo real tokenizado, né? De maior sucesso. Então, acho que as stablecoins, o valor de mercado delas tende, sem dúvida alguma, a chegar a tri, né? Como o secretário do Tesouro americano crê. Então, hoje é 200 bi, mais ou menos, passando de um tri, sem dúvida alguma. Porém, eu acho que o grande vetor para esse crescimento, principalmente a partir de agora, está no aspecto regulatório das leis passando, de leis ou regulações sendo aprovadas. É isso. Guilherme, pensando na sua cadeira hoje, no seu mandato ali, qual que é hoje o seu grande objetivo? Aquele objetivo que, putz, cara, se eu realizar isso, eu realmente fiz minha chegada aqui na Binance valer a pena. Porque, de fato, é uma tendência que o tempo joga muito a favor de vocês, porque é algo que cada vez mais vai tendo mais usabilidade, acesso.
as pessoas vão conhecendo mais. O avanço regulatório vai ajudar, mas qual que é o seu... Isso aí é quase como se fosse, fazendo um jargão no mercado, é o beta, né? Mas qual que seria o seu alfa ali, o que você quer conquistar nessa cadeira que você ocupa hoje na Binance? E acho que eu poderia trazer coisas grandiosas, né, que representam para a América Latina como o aumento de adoção, mas fica um pouco no etéreo isso, né? Parceria com diferentes agências reguladoras, e você de fato massificar o uso de cripto na região, né? Na região que eu cubro, no caso Américas. E quem sabe colocar Américas, né? Solidificar Américas como a principal região, né? Da Binance no mundo. Mas eu tenho um objetivo. Ele é menos grandioso, né? Porque ele tem ele se refere a Brasil especificamente, mas tem muito a ver com a minha história na Binance, né? Eu entrei na Binance para assumir Brasil. E que bom que eu consegui, né, traçar um caminho de crescimento, mas... E eu ainda sento na cadeira Brasil também, né? Eu ocupo a cadeira Américas e também ocupo a cadeira Brasil. E quando eu penso no Brasil, eu acho que vai ter um significado muito importante para mim, uma vez que a regulação de cripto seja finalmente lançada pelo Banco Central, e a Binance fazer o seu respectivo registro e aplicar, vai ter um simbolismo muito importante para mim, a Binance ter uma regulação, ter uma licença de criptoativos no Brasil. Né? A gente percorreu um longo caminho, onde a gente teve muita resiliência, conseguiu, né, fortalecer nossa reputação, nossa legitimidade, fortalecer a confiança dos usuários conosco. Conseguimos mostrar por A mais B que não à toa, né, somos hoje a maior corretora de criptoativos do mundo, mas de fato, né, sendo uma das mais seguras, né, uma daquelas que de fato melhor oferece produtos e funcionalidades para os seus clientes. Mas a gente percorreu aí um caminho, curvas sinuosas, né? Muitos desafios. Eu acho que vai ter um simbolismo muito, muito forte para mim quando, em 3 anos e meio, 4, que seja, você olhar para trás e, pô, cheguei aqui, não diria Velho Oeste, mas cheguei aqui com a casa muito bagunçada, que é natural muitas vezes, né? De indústrias disruptivas, dessa expansão tão rápida. E nunca sozinho, né? Mas com um time muito talentoso e quase todos também no mesmo tempo de casa que eu, chegamos aí hoje sendo uma instituição financeira com regulação cripto no Brasil e Brasil sendo um dos principais mercados. Hoje, para mim, é um dos grandes objetivos individuais meus. Legal, legal ouvir isso. E só, então, aproveitando isso, o quanto o Brasil te ajuda, entre aspas, nisso, né? Pensando nas pessoas que lá estão, nos órgãos reguladores, até o governo de maneira geral. A gente viu a importância disso nos Estados Unidos, o quanto há esse apoio dentro das instituições governamentais. Olha, eu acho que é muito positivo, né? Você tem um marco legal aprovado ou sancionado no final de 22, a definição do Banco Central como o regulador, né? E um Banco Central que começou já ainda na gestão do Campos Neto, mas o presidente Galípolo dando continuidade, uma gestão também pró-cripto, né? Uma gestão com esse um olhar positivo para a indústria, e eles vêm trabalhando na regulação, já se foram aí 5, 6 consultas públicas, então eles vêm trabalhando de uma maneira colaborativa com o mercado, ouvindo os participantes, seja através das consultas públicas ou através de reuniões em grupo, participando de eventos, muitas vezes organizado, né, por escritórios de advocacia. Então, o Brasil é pioneiro. A gente olha para o Brasil hoje não só em números, em penetração, mas também sob a lente regulatória. Ainda não tem a regulação, não podemos dizer que não existe ainda a regulação oficialmente. Acreditamos todos que teremos ainda nesse 4º trimestre, né? Mas aquilo que se sabe da regulação
seja através de conversa, através das consultas públicas, ela é muito positiva. Então, acho que o Brasil, isso é mais um ponto que solidifica o Brasil como um dos mercados mais propensos para ter sucesso na indústria. Legal. E qual que é a sua visão pessoal, Guilherme, do universo cripto, do mundo cripto, assim? Acho que a gente no Crypto Never Sleeps, eu já participei aqui de alguns papos, pô, tem aquela galera entusiasta, tem gente que acha que isso vai mudar o mundo completamente, pô, tem diversas visões, né? Muita gente que até vê com um olhar meio torto essa questão do institucional tá entrando, né? Porque isso daqui é uma Vai virar coisa... modinha. Exato. Qual que é a sua visão para esse universo cripto? Eu não tenho nenhum preconceito do institucional tá entrando, eu não tenho nenhum preconceito de estar virando modinha. Eu acho que o modinha ajuda na formação de preço também. No começo você não precisa, mas eu acho que o modinha ajudará na apreciação de preço. Mas eu tô muito alinhado com a visão da empresa, com a visão da Binance, de que a tecnologia de blockchain e os criptoativos, eles empoderam as pessoas financeiramente. É uma ferramenta de acesso, antes de mais nada. E eu acredito que com o aumento da penetração global, teremos um mundo com mais acesso, com um empoderamento e acesso financeiro maior. Acho que isso é muito positivo. Aí, entrando no nerdismo da nossa indústria, assim, pô, qual que... Eu particularmente gosto muito, acho que por vezes, por muito tempo eu me fiquei ficcionado na Bitcoin como reserva de valor e o ouro 2.0, mas mais recentemente eu me sinto um apaixonado pelo que falam do Ethereum como um dos principais exemplos, como o maior blockchain, mas do blockchain fazendo parte blockchain de contratos inteligentes, né? Mas fazendo parte da economia real, assim, ó, é difícil até de tangibilizar todos os impactos, mas de tudo que eu penso, ouço ou vivo, é a narrativa que mais me encanta, assim, e o que eu acho mais disruptiva, né? De fato, dos Layer 1s, não só Layer 1s, mas dos blockchains, da programabilidade do dinheiro realmente está inserido na economia real, de maneira massificada. Interessante. Josu, quer fazer mais uma antes do ping-pong? Não, pra mim fechou aqui. Eu vou incluir uma pergunta extra, então, aqui no ping-pong. Pô, você tá me pegando de surpresa? Ah, mas aí que é legal, né? Pô, você já... vou saber responder, será? Lógico. Quer dizer, Deixa espero que por consiga. último, então. Não, já vai ser a primeira. Você vai ver, a pergunta é bom. boa. Só lembrando agora o ping-pong, a gente vai perguntar de livro. Todos os livros recomendados nos 281 episódios do Market Makers já estão na nossa biblioteca. Hoje é o 281? Esse é o 281. 281, então, como a gente tem aí quase 2 livros por episódio, né? Às vezes vem 2 convidados, já deve ter mais de 500 livros lá. É só mandar um e-mail para contato@mmakers.com.br e pedir a lista de livros atualizada, que vai ter a do Guilherme Nazar. Mas antes, a pergunta que eu ia fazer. Vamos supor aqui, ó, que é para responder no formato ping-pong. Acabou a gravação, você saiu aqui por aquela porta, vai esperar o elevador, aí alguém vai te ver com a camisa da Binance e vai falar, pô, cara, não tenho nada de criptoativos na minha carteira. É aquele pitch elevator pro brasileiro que, depois de tudo isso que a gente está vivenciando, ainda não tem 1% da carteira de investimentos, ou até da carteira pessoal, em criptoativos. O que você diria para ele nessa espera do elevador para tentar convencê-lo a investir em cripto? Eu teria que focar num exemplo muito específico, né? E aí eu não vou fugir do clichê de usar o Bitcoin, maior criptomoeda, a meu favor. Mas eu perguntaria para ele se ele já ouviu falar do Bitcoin, o que eu imagino que ele vai responder que sim, afinal de contas ele olhou meu logo, Binance, e quis engajar comigo. E eu perguntaria se ele quiser fazer parte do futuro a valor presente, ele deveria considerar fortemente em ter ao menos 1%, ou qualquer que seja a pequena fatia dele, nesta indústria. E o que eu usaria para tentar explicar o porquê de começar no Bitcoin, ou porquê que o Bitcoin faria sentido para ele diversificar o seu portfólio, é que hoje, num mundo, e partindo para o pressuposto que ele é sofisticado, né? Afinal de contas, num mundo inflacionário, num mundo onde governos não param de imprimir dinheiro e injetar liquidez na economia, o valor do dinheiro está se perdendo. Inclusive do dólar,
principal moeda fiat do mundo. Num ano bom, a estimativa é que perde valor 7%. Se você quiser manter valor do seu patrimônio a médio e longo prazo, aí ele vai me interromper. Ah, o ouro. Tem o ouro também. Mas por que não também colocar um pouco no ouro digital ou no ouro 2.0? O que eu quero dizer com isso? Tem todas as benesses do ouro, é uma reserva de valor, que tem uma oferta finita, né? Portanto, a médio e longo prazo, ainda que tenha sua volatilidade, tende a se apreciar, mas também não tem problema de estocagem, né? Não tem nenhuma das desvantagens ou nenhuma das ineficiências do ouro, o Bitcoin tem. O Bitcoin ele já está numa outra fase. Então, não foi 30 segundos de elevator pitch. Acho que o cara até caminhar na calçada vai ter sido convencido, com certeza. Não foi 30 segundos de elevator pitch, mas partindo do pressuposto que ele é alguém um pouquinho sofisticado, que ele quis debater comigo ao ver Binance. Então, usando as suas premissas, eu buscaria trazer esse aspecto da reserva de valor mais sofisticada que eu entendo que o Bitcoin é versus o ouro, que é historicamente a mais conhecida e a mais popular. Eu acho que é um argumento muito válido. Assim, nós temos um terceiro sócio, né? O Matheus Soares, ele é um velho investor nato, então 100% do dinheiro dele está no fundo de ações do Market Makers. Mas às vezes eu tento convencer ele pensando no seu patrimônio de médio a longo prazo, a importância de você ter uma fatia, por menor que seja, em criptoativos. Aí ele fala, pô, mas eu nem entendo isso. 1% você não precisa entender. Se você quiser ter 20%, é melhor você entender, igual as empresas que a gente investe na nossa carteira. Mas aqui você está fazendo uma estratégia de patrimônio. É muito menos uma estratégia de trade, de investimento. Total. Assim, que bom que você trouxe essas premissas para conversa. Com certeza, de acordo. Bom, então vamos para o ping-pong tradicional agora? Vamos nessa. Um livro para nossa audiência. A gente sempre, na verdade, a gente pede 2 livros. É um livro de mercado, aí pode ser do assunto cripto, ou de mercado de maneira geral, e um livro tema livre. Eu vou usar os 2 temas livres, que um é o livro mais impactante para mim, na minha vida, que é O Ócio Criativo, do sociólogo italiano Domenico De Masi. Faleceu há algum tempo atrás. E um livro que eu tenho lido recentemente, que é Nó de Víboras, que daí é um romance. E daí assim, pô, Guilherme, você não tem... Eu leio já muita coisa de cripto no meu dia a dia, relatórios, newsletters, mas eu busco, até para minha sanidade, no meu tempo livre, tentar ampliar a capacidade neural com outros temas. Então eu tenho lido esse romance, recomendado por um grande amigo. Não tem sido uma leitura fácil, tô carregando um pouco, mas Nó de Víboras. Dá um leve spoiler aí, que fiquei curioso desse Nó de Víboras. Nó de Víboras, ele é uma carta, né? Ele é o personagem principal, ele tá próximo do leito da morte, e ele escreve uma carta para a esposa e para os filhos com todo o rancor que ele carrega, todo o ódio que ele carrega dos últimos 40, acho que é mais ou menos 40 anos, né? De relação e tudo. E daí ainda não estou no meio, mais ou menos, mas lendo a sinopse, todo esse rancor que ele carrega, na verdade, por detrás dele tá toda uma solidão que ele sente ou que ele sentiu ao longo da vida, do relacionamento, tanto amoroso quanto com seus filhos. Caramba. E é muito mais um clamor por perdão e um clamor por redenção. Então, você lembra o autor? É de um prêmio Nobel, posso dar depois, agora me fugiu. Não, mas é um francês. Tá. Tava mais curioso na nacionalidade. É um ganhador do prêmio Nobel de literatura. Me fugiu agora o nome dele. Mas é Nó de Víboras. Isso. Tá, beleza. Muito bom. Novidade essa recomendação, gostei. Uma música e por que essa música? Bom, eu não tenho como fugir de uma música dos Beatles, que é a minha banda favorita. E eu diria que In My Life, do John Lennon, né, dos Beatles, é a minha música favorita, é a minha banda favorita, e a minha música favorita é uma música que fala de amor, não apenas de um único amor, mas de todos os amores que ele teve na vida, terminando no atual, que era o mais importante. Acho que tem muito a ver com... É a música que mais me toca melodicamente, a harmonia, a letra... E coincidentemente passou a ser a minha música com a minha esposa, né?
E eu acho que o meu relacionamento... Eu a tornei uma fã de Beatles também, e essa é a música favorita dela. Legal, muito bom. Um convidado que você gostaria de ver aí no seu lugar, contando a história dele pra gente. Eu gostaria de ver em qualquer lugar o Zizi. Então, eu adoraria que, quem sabe, numa passagem dele pelo Brasil, ele possa sentar com vocês. Mas eu acho que qualquer momento que ele fala, qualquer podcast, qualquer entrevista que ele dá, é uma das pessoas mais insightfuls, né? Assim, na minha opinião, da nossa indústria. Zizi é o fundador da Changpeng Zhao, fundador da Binance. Muito bom. E a maior gentileza que já te fizeram na vida? Pô, cara, essa daí é profunda e difícil. É. Acho que a gente tem que ser muito grato. Assim, eu sou muito grato, né? Pela vida que tenho e pela vida que tive, né? Percorri aí ao longo dos meus 39 anos. Muita gente para agradecer, né? Família, amigos, trabalho. Mas acho que eu diria honestamente, a maior gentileza que eu tive, acho que foi uma gentileza divina, que foi a paternidade. Acho que tenho 3 filhos, saudáveis, que é o que a gente... Talvez seja a única coisa que a gente pode... A coisa que a gente mais deveria desejar, né? E eu acho que é uma gentileza, é uma generosidade que eles me deram, que foi poder ser pai deles, né? Poder ser pai e pai deles. Uhum. Acho que isso afeta tudo. Isso afeta quem eu sou como líder, como amigo, como marido, como pessoa, como microcosmo no universo, assim, é tudo por eles. Mas mais do que isso puto, o quanto que a vida é por eles existirem, né? Por poder conviver com eles e ser pai, nos altos e baixos. E tem baixo pra caramba, né? Mas eu diria que essa é uma generosidade divina. Uhum. Interfere até na escolha do band-aid que vai colocar no braço, né? Exato, exato. Eu me machuquei semana passada, nada sério, mas daí todo dia, diariamente, quem escolhe os meus band-aids são minhas filhas. Entendi, muito bom. Às vezes elas nem sabem o que elas estão escolhendo, que são os únicos band-aids da casa. Então, seja por isso ou por, né? Então elas estão definindo o meu caminho. Elas, ele também, todo mundo. Legal, muito bom. Guilherme Nazar, excelente papo, obrigado por ter vindo, espero que tenha gostado. Obrigado por me terem aqui, foi um prazer estar com vocês e falar de cripto e terminar já nessa parte mais filosófica. Obrigado. Valeu. Josu, valeu demais. Valeu, Saloma. Você que viu até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda muito o Market Makers a crescer ainda mais. Já são mais de 5 milhões de visualizações todo mês e a gente quer ainda mais, né? Assim como os criptoativos, a gente quer crescer muito e levar essa informação para mais pessoas, então nos ajude. Toda terça, quinta e domingo, 18 horas, eu tô aqui com alguns dos meus sócios na bancada para ter um papo super legal. Até a próxima e tchau!